Olá, pessoal, telespectadores. Estamos aqui com mais um Pode Cuidar, o podcast do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, o SIEG. E no bate-papo de hoje, nós temos duas convidadas super especiais, que é a deputada distrital Deise Amarilho e a vereadora por Goiânia, a Ava Santiago. Vamos falar sobre a importância das mulheres na política. Voltamos já com esse bate-papo super importante. Estamos de volta e eu quero aqui dar a oportunidade para as nossas ilustres convidadas para se apresentarem. Deise, você primeiro? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo, assistindo. Eu estou muito feliz, né? Estou me sentindo em casa, porque a gente está no Pode Cuidar. E eu sou enfermeira, com muito orgulho, eu acredito muito. E aprendi isso cada dia mais, que política é cuidado também. Então, estou muito feliz, porque estou do lado de mulheres poderosas e empoderadas. A nossa vereava também, que foi um fenômeno aí nos votos. E, com certeza, eu sempre falo isso, Deus une propósito. Estou muito feliz, estou me sentindo em casa. Obrigada pela recepção. Nós que agradecemos e é uma honra muito grande tê-la conosco. A Ava? Gente, muito bom estar aqui com vocês, especialmente tendo o privilégio de acompanhar a minha amiga, deputada Deise, que veio a Goiânia em um esforço conjunto nosso de ampliar as boas práticas do mandato dela e do meu mandato. E a confluência dessas boas práticas a gente coroa aqui nesse podcast tão importante, trazendo o cuidado sob a perspectiva da política pública, sobre como ele tem que ser enxergado, como isso pode ser metrificado, valorizado, fortalecido, encorajado. Então, é um momento muito gratificante na minha jornada. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa incrível. Com toda certeza. A Ava, eu acompanho você, né, nas suas redes sociais, na sua luta aqui de Goiânia, onde eu moro desde 99, né, também, e vejo, né, o tamanho do seu trabalho, o tamanho da importância aqui para a nossa cidade, né, você aí com cerca de 120 mil seguidores, né, no Instagram. Então, é um público muito grande, né, que acompanha e vê a sua luta diária, que não é fácil, né, sobretudo nesse último mandato que a gente teve aqui, que foi um desastre, né, para a cidade, politicamente falando, e a sua evolução, né, na política. No mandato que está encerrando, né, você teve cerca de 2.800 e alguns votos, e agora, na eleição de 2024, em que você se reelege, né, que bom para nós, com mais de 10.400 votos, sendo a vereadora mais votada, a mulher mais votada, né? A que você atribui, né, esse salto, né, na sua vida política? Eu acredito que ter conseguido identificar o que eram as prioridades de consonância entre os goianienses. Eu sou uma parlamentar que, assim como a Deise, eu tenho um lado muito explícito. As pessoas que acompanham o meu trabalho, elas sabem o que eu penso, elas sabem de que lado da história eu estou, elas sabem quais são as minhas inclinações, mas elas sabem mais do que isso, que o meu compromisso com a melhoria da cidade, a melhoria da vida dessas pessoas, a ampliação do acesso aos direitos, isso é maior e mais forte do que as minhas paixões, do que as minhas inclinações políticas, do que as minhas alianças. Então, foram 4 anos conseguindo construir convergências e, a partir dessas convergências, construir soluções. Então, eu quadrupliquei a minha votação sem ter cargo na prefeitura, sem ter cargo no governo do estado, sem ter cargo em lugar nenhum, tendo apenas o compromisso sendo dia após dia validado na prática, na mudança do cotidiano da vida das pessoas. Silei, posso fazer um comentário da fala da Ava? À vontade, gente, por favor. Eu fico olhando assim, eu fico pensando, né? Eu acho que a política é essa habilidade que eu acho que nós, mulheres, temos de conseguir pensar no outro e se colocar no lugar desse outro de uma forma talvez muito maior do que a palavra empatia possa, né, a gente trazer sentido.
E eu acho que é muito emblemático. Eu acho que essa representatividade que a Ava trouxe e mostrou na urna em 2024 fala dessa nova política onde as pessoas procuram isso, elas procuram verdade, elas procuram representatividade. E ter a Ava lá é um grande ganho para nós, trabalhadoras do SUS, nós mulheres que somos, inclusive, de uma profissão hegemonicamente feminina, uma enfermagem que, inclusive, sofre por ser feminina, né, que lutou 55 anos por um piso, que uma mulher que pensa em política pública, e isso é muito transparente. Né? Não, eu acho que nas redes sociais a Ava traz muito aquilo que é aquela coisa natural, aquela coisa de mostrar, né, que ela é um ser humano, ela é acessível, quanto nós, mulheres, como ela diz, trabalhadoras, podemos chegar lá. Então, nós estamos aqui fazendo história e ela, com certeza, mostra que é possível uma pessoa sair da periferia, aprender através dos racionais, trazer a religião de uma maneira que não é religião, é verdade. Então, eu queria trazer essa fala aqui e parabenizar, porque eu acho que essa expressão desse número de votos mostra que o seu trabalho vale a pena. Por mais que a gente, com certeza, a gente tenha aqui uma sensação de impotência, muitas vezes, porque a gente chega e fala, meu Deus, não deu certo, não consegui dessa vez, mas a gente tem que focar mais no que a gente consegue e nos ajudar, porque é uma vida difícil. É interessante isso, né? Assim, eu nunca deixo de me encabular e de ficar impressionada, corada com esse tipo de depoimento, de feedback. E eu acho que essa é uma característica que ela não depende de gênero, mas que acaba sendo mais recorrente entre mulheres, de exaltar o trabalho de outra mulher e fortalecer e se inspirar e trocar esse tipo de energia criativa, porque a gente necessariamente é ensinada programada, né, desde que a gente nasce, a cuidar das pessoas, de todo mundo que nos cerca. Todas as mulheres que eu conheço cuidam de quem as cerca, seja de maneira profissional ou não. E, infelizmente, adoecem sozinhas. É impressionante isso também. E, por causa disso, a gente também enxerga potencialidades das outras pessoas de maneira mais generosa, em um olhar assim mais cuidadoso, como esse depoimento aqui da Deise. Isso é também parte do êxito do meu mandato e do mandato dela. É isso. E por falar aí no êxito, nos desafios, eu gostaria de perguntar para a Ava o que fez com que você fosse para a política, a vida política. A gente sabe que o desafio ele é todos os dias, né? Eu, como te acompanho, eu vejo assim, às vezes a sua luta e as suas brigas, às vezes eu fico olhando e pensando, será que ela está brigando sozinha? Assim, às vezes eu tenho essa sensação de algumas pautas, que são muitas, que você briga por elas, né? Dos desafios sociais, na saúde, na segurança, na educação. Então, o que fez com que você fosse para a vida política? Porque, normalmente, o que a gente vê convida uma mulher para ser uma candidata, para ela ser um coeficiente para que o homem tome posse. Né? Porque, se assim não for, ele não pode depois nem tomar posse. Então, assim, você tinha essa vontade? Foi algo que te fez com que você fosse, que despertou dentro de você de uma dessas políticas, né? Que são tantas dificuldades e tanta necessidade? A Deise falou assim, de passagem, assim, uma pessoa vir da periferia. Eu não saí da periferia, mas esse é o meu ponto de partida, né? Então, eu sou uma mulher como tantas outras milhares de mulheres brasileiras que tive a vida atravessada por uma série de negligências estruturais. Então, eu sou nascida e criada em uma favela muito brutalizada no Rio de Janeiro. Depois eu vim para cá e perdi meu pai. Então, eu também fui atravessada por esse contexto, que é uma mãe, no caso a minha, criando 2 filhos pequenos, sem um homem do lado. Sou da escola pública, e aí tudo isso vinha para mim, a partir da minha vivência, me fazendo refletir de que boa parte dos grandes desafios, tristezas, privações que a gente enfrentou não eram naturais, que essas coisas eram construídas, elas eram decididas por outras pessoas. Então, eu estava enfrentando grandes tragédias, deixando de desfrutar dos meus sonhos,
vendo pessoas que eu sei que são brilhantes, não alcançando o máximo das potências que elas de fato são, por processos que elas não decidiram, que não eram escolha delas, assim como não era a minha escolha. Então, eu penso, quem é que está escolhendo isso para mim? Quem é que está decidindo isso para mim? Porque isso não é natural, isso foi programado, isso foi colocado aqui. Então, observando isso, obviamente que não de maneira tão nítida como hoje, eu ainda era muito nova quando eu identifiquei, eu pensei, pô, se não é natural, se não é normal, tem jeito de mudar. Como é que eu vou mudar isso? E aí eu fui pensando que talvez eu devesse decidir mais sobre o destino da minha vida e de pessoas como eu, porque, na verdade, nós somos a maioria. Eu sempre digo que nós vivemos em um país governado por herdeiros. Pensando em Goiás, nós vivemos em um estado governado por herdeiros. O governador de Goiás é o 6º da família dele a governar Goiás. Essa informação é sempre muito chocante. Então, o governador é herdeiro, o vice-governador é herdeiro, o presidente da Assembleia é herdeiro, a maioria dos parlamentares vem de famílias da oligarquia política. Isso não é um demérito de dizer que eles são bons ou ruins, mas o fato é, essas pessoas não têm noção do que nos atravessa na vida cotidiana. Então, como é que elas podem decidir a vida da gente? Então, foi pensando nisso que eu decidi vir para a política, sair da escola pública, fui para a universidade pública, depois fui dar aula, também na escola pública, e depois fui candidata. Que bom. E para a Deise, que está no primeiro mandato, não é isso? Deise é enfermeira, né? Para você, assim, qual que é a dificuldade que você encontrou ou está encontrando sendo enfermeira, mãe e deputada? Pois é, eu vim parar na política por conta da luta pela saúde, pela educação. Inclusive, eu tinha raiva de política, eu acho que eu não entendia. E essa questão que a Ava traz da gente ser dominado por pessoas que escolhem é muito chocante, porque quando a gente se depara e a gente percebe que a política decide tudo, né? E que eu falo para os meus alunos, às vezes eu sou professora, eu brincando aqui, mas eu sou enfermeira, né? Me formei na Universidade de Brasília, sou professora também para concurso, desde 2004 dou aula para concurso, e gosto de sofrer, né? Porque a Ava é flamenguista, né? Ela está toda feliz aqui porque o Flamengo ganhou. Eu sou vascaína, então eu sou enfermeira, professora vascaína, sindicalista. Então, eu fui formada mesmo na marra, no chão de fato. Forjada na luta. Forjada na luta, no fogo. Na luta contra o rebaixamento, às vezes. Então, eu acho que a minha vida, foi luta atrás de batalha, né? Como a gente brinca. Mas eu acho que eu vim parar na política de uma maneira... Eu fui meio que empurrada, né? E eu costumo brincar que os meus alunos me colocaram no sindicato. Eu achava que eu era muito politizada, porque eu ia na assembleia do sindicato, eu era filiada. Eu falei, caramba, eu sou muito politizada, porque estou vindo na assembleia, então tá ótimo. E aí eu não me sentia representada. E eu fui convidada para fazer uma luta para a gente tentar trocar, renovar o sindicato. E aí, quando a gente começou a fazer a campanha para apoiar a chapa, os meus alunos falaram, você está na chapa? Aí eu, não, Deus me livre ser sindicalista, olha a ideia. Isso há muitos, muitos anos atrás, né? E aí ela falou, professora, você tem que estar, se você não tiver, aí eu percebi que eu tinha que vir. E aí fui parar no sindicato. E foi no Sindicato dos Enfermeiros que eu fui forjada e eu percebi que a política ela era mais importante do que eu imaginava, e que política era cuidar de pessoas. Então, no sindicato, a gente começou uma luta, resgatar o movimento sindical, começar a voltar a dar poder para o trabalhador. E a gente fez uma revolução no sindicato do DF, né, que acabou sendo um sindicato muito importante para o Brasil todo. E de lá, os meus alunos, os filiados e o meu filho, Ava, me desafiou para ser candidata. Então, eu vim parar na política por conta também de uma palavra do meu filho, da minha chefe de gabinete, que acreditou em mim antes, porque hoje ela é minha chefe de gabinete, na época ela fez um convite, eu falei, Deus me livre de ser candidata. Mas depois que eu entrei, eu falava muito isso no começo. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque é uma vida muito difícil, uma vida... Aqui em Goiânia também são poucas vereadoras mulheres, lá nós somos poucas mulheres também, e a gente abdica de muita coisa pessoal para estar ali, né? Mas hoje eu tenho certeza que eu estou fazendo lá. Eu tenho certeza que nós estamos dando voz e vez a milhares de pessoas que, como a gente, né? E quando a Ava fala que não é questão de demérito a pessoa ser um herdeiro, mas quando a gente olha para o parlamento, a gente não vê a cara do Brasil. A gente não vê mulheres negras, periféricas, pardas, trabalhadores. Então, o parlamento deveria ser
independente para fiscalizar, para fazer o que ele constitucionalmente é formado para fazer, né? Gente que passa perrengue, né, amiga? Porque Pois é. a gente estava falando aqui nos bastidores da crise das maternidades em Goiânia. Exatamente. Cara, na hora que eu cheguei na maternidade Dona Iris, que ia paralisada aqui ali algumas horas, eu comecei a chorar, porque meu sobrinho nasceu na maternidade Dona Iris, porque minha família é toda usuária do SUS. Meu sobrinho nasceu há 3 meses, então eu estava lá, pegando na mão da minha cunhada, na recepção. Então, os caras nunca usaram o SUS, não tem noção do que é isso, não anda de ônibus, sabe? Nunca estudou escola pública. Por mais bem intencionados que sejam, muitos desses podem até acertar, mas a ausência da sua própria experiência dentro disso dificulta muito que eles tenham condições de pautar a vida da gente. Você falou tudo. O parlamento não tem a cara do povo brasileiro, o poder não tem a cara de quem deveria ter, sabe? Nessa dificuldade, né, que a gente está falando, Deise, a gente teve, né, que você falou da luta de 55 anos pelo piso da enfermagem. E aí a gente teve muitas lutas nacionais, né, lá em Brasília. A gente sabe que lá em Brasília não é a realidade da maioria do Brasil, né? Em Brasília, os profissionais já recebem um valor, né, até superior ao valor do piso, mas essa luta ela refletiu lá. E essa cobrança também ela acontecia principalmente lá. Sim. Então, assim, na sua luta, o que você fez lá em Brasília, ou o que você recebeu de maior demanda, né? E você ter vindo também, eu estou ficando preocupado com essa conversa da Deise aqui, de que ela foi para o sindicato, Deus me livre, porque isso tem acontecido comigo na sequência que ela falou, tá bom? Não estou dizendo nada, porque eu tenho resistido também à questão de me tornar parlamentar, sobretudo na última eleição, né? Recebi muitos convites, sim, Aparecida de Goiânia, mas, assim, é por isso que eu admiro, eu estou sempre envolvida com a política, eu sei da importância da política, mas até o momento, né, eu não tive interesse de me candidatar. Mas estou vendo a sequência das duas aqui, isso está me preocupando de forma boa, tá? Como que foi essa luta do piso lá para você, né? Qual foi a sua participação, que a gente conquistou em 2022? O piso, 2022, me parece. Na verdade, a gente, assim, o Brasil inteiro está na conquista do piso. As coisas assim, a enfermagem, ela representa bem essa história da dificuldade de uma profissão que é ligada à mulher e ao cuidado. Isso. Que historicamente o cuidado ele é colocado à margem, né? Da história da humanidade mesmo. E eu acho que a questão do piso, ela demorou-se tanto tempo, porque na Câmara Federal, isso é uma coisa que a gente pergunta, as pessoas não sabem. Por exemplo, quantos deputados federais tem? E eu dou aula, às vezes, para 300 alunos numa sala, eu falei, quantos deputados? As pessoas não sabem, quantos senadores não sabem. E quando a gente pega a história do piso, a gente vê que pouquíssimos profissionais da enfermagem chegaram lá. Nós somos 3 milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. E quando começou a luta do piso, nós só tínhamos uma deputada federal, que era mulher, dos 513 parlamentares. Pouquíssimas mulheres, inclusive, no parlamento, na Câmara Federal. Isso mostra muito o que nós estamos falando da representatividade. Quando a AVA se preocupa com a maternidade, quando ela se preocupa com o Gabinete Kids, com a Boutique Solidária, com projetos que defendem as mulheres, a periferia, ela está falando de algo que ela viveu. A enfermagem, ela demorou muito tempo a despertar, porque a enfermagem ela achava que nós somos uma arte que deve viver de luz e que a gente não precisa ocupar espaços de poder. Nós estamos despertando e entendendo que nós, mulheres, precisamos estar em espaços, sim, de poder e decisão, para que a gente tenha como representar e dar voz e vez. E a enfermagem é a profissão que no mundo inteiro, né, a gente tem estatísticas que mostram isso, que fala, poxa, é a profissão mais respeitada do Reino Unido, é a profissão que tem maior capacidade de transformação social, e a enfermagem foi negligenciada essa vida inteira. Já nasceu sem piso, sem carga horária, né? Então, não, deixa lá que a mulher ela cuida, porque a obrigação é cuidar. Só que sem valorizar esse cuidado. Então, eu acho que nós fizemos uma luta e começamos a despertar. E mais mulheres como nós temos que estar lá, sim. Profissionais que têm um compromisso com o SUS, um compromisso com as pessoas, um compromisso de, muitas vezes, engolir o que nós precisamos fazer no bastidor da política para que a gente tenha um projeto aprovado. Porque o que nós temos que deixar é um legado de cuidado com as pessoas, porque nós fizemos um compromisso quando nós, né, colocamos à disposição a nossa vida. Então, eu acho que é isso. Nós chegou para chegar e, como a Ava costuma falar, agora que a gente chegou, que mais de nós possam chegar.
Isso, e para a AVA, que a gente acompanhou aqui recentemente, né, uma problemática muito grave com a questão das maternidades. Aliás, né, Goiânia não tem um hospital municipal, um hospital público, né, municipal, a gente não tem. Os municípios, quase todos, ou a maioria, tem um hospital municipal, né, inclusive aqui no entorno de Goiânia a gente tem, e Goiânia não tem. Com isso, a gente precisa ficar aí na mão, né, do Estado, e as UPAs também, a gente vê assim, a cada dia, né, a tentativa da terceirização, da precarização, da contratação de profissionais por credenciamento, né, com salários muito mais baixos do que o que é pago para quem é efetivo, enfim, né, uma série de problemas. E a gente acompanhou um problema grave recentemente, né, que chegou ao fechamento das maternidades. E aí a gente viu a luta, né, a luta suava aqui. Daí a gente vê, né, a importância de uma mulher que sente na pele, né, a importância de ter uma maternidade pública, de ter onde a mãe ir parir o seu filho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que foi para você a importância, né, dessa luta que você fez bem recente aqui em Goiânia, com esse problema grave que tivemos com as maternidades e que, inclusive, ainda não foi solucionado, né? Perfeito. Antes de te responder, eu quero só pegar um gancho na fala da Deise em relação à profissão, fazendo uma reflexão sobre esse fenômeno que é a feminilização da pobreza. Ele está diretamente correlacionado ao quanto a categoria enfermagem demorou a conseguir avançar e ainda está numa briga, porque a gente... vocês enfrentaram esse super golpe do ministro Barroso na discussão da matéria no STF. Sim. Então, isso é um cenário trágico que mostra como o mundo, mas especialmente o Brasil, por causa das suas raízes escravocratas e misóginas, o mundo ele opera para empobrecer mulheres. E as categorias profissionais que são majoritariamente ocupadas por mulheres também são as categorias mais precarizadas. Isso é no Brasil todo. Se a gente pegar Goiânia, por exemplo, nos exemplos do que a gente teve de mais desastroso nessa administração, a qual eu me opus do primeiro vou me opor até o último dia, quais foram as categorias mais atacadas, mais vilipendiadas? Saúde e educação, né? Que são as categorias compostas majoritariamente por mulheres, enquanto profissionais. Isso é uma questão de gênero, isso é uma questão de entendimento de mundo, que é justamente na linha do que a Deise trouxe, de que como o trabalho da enfermagem é associado ao trabalho do cuidado, que, por sua vez, é associado ao papel social da mulher, então ele pode ser subremunerado, ele pode ser precarizado, porque entende-se que você está fazendo aquilo por amor, que você cuida de um paciente como você cuida do seu filho, como você cuida do seu pai que adoece, como você cuida de todas as pessoas ao seu redor. Essa é a compreensão, essa é a percepção social, política, essa é a percepção epistemológica que está no cerne do empobrecimento da categoria. Então, quando a gente disputa um mundo em que você tenha a valorização da categoria da enfermagem, você está também valorizando o existir dentro da possibilidade do cuidado na dimensão que isso tem. Exato. Porque quase 100% do trabalho com o cuidado não remunerado no mundo é feito por mulheres e a gente vai adiando os nossos sonhos, as nossas realizações. E aí a gente tem categorias profissionais que, infelizmente, materializam isso na valorização de suas jornadas, e a enfermagem é uma delas. Então, a luta da enfermagem, ela precisa ser uma luta de todo mundo que é comprometido com a saúde, de todo mundo que é comprometido com o SUS, mas também de todo mundo que é comprometido com a erradicação da exploração do trabalho das pessoas. Porque o que a gente vê no processo de desvalorização da categoria é justamente a percepção de que esse trabalho pode ser feito por compromisso com a vida alheia e não porque é a entrega de... Me desculpem ter me alongado nisso, é porque realmente isso é uma coisa que me pega muito, assim. Me pega muito. E isso vai na direção também da sua pergunta em relação às maternidades, sabe? A gente tem aqui um processo de colapso sem precedentes na saúde municipal, sem precedentes, e o lugar mais brutalizado
foram as maternidades. E esses dias os vereadores até falaram, nossa, você pegou pesado, porque eu falei na tribuna, a gente não tem lugar nem para nascer, nem para morrer em Goiânia. Não dá para parir, não dá para morrer, porque a gente estava com crise no cemitério, gente. E com crise nas 3 maternidades. Então, eu tive que fazer uma intervenção e fui no Ministério da Saúde, fui no governador. Eu não tenho lance de partido se eu tiver que trazer solução para Goiânia. Até me questionaram, mas você sentou com fulano, você sentou com ciclano. Se for bom para Goiânia, o meu adversário político vai ter a minha colaboração. Se for ruim para Goiânia e o meu eleitor quiser, o meu eleitor vai ficar frustrado, não estou nem aí. O importante é resolver o problema de Goiânia. E aí, a gente foi buscar essas soluções, só que o que me preocupa? Primeiro, a gente conseguiu resolver parcialmente o pagamento desses profissionais, porque volta no ponto que eu disse, partem de maneira perversa da boa-fé de que o profissional de saúde não vai cruzar os braços, de que o profissional de saúde não vai parar da porque ele não vai enfermagem, mais especificamente, exatamente. né? Exatamente, porque é de quem mais se demanda isso. E aí, então, a gente conseguiu resolver parcialmente. Eu queria trazer boas notícias, mas eu não tenho essa esperança. Mas eu quero botar mais um bode na sala, que é esse processo de terceirização e pejotização na saúde chegou num negócio assim que não tem como ser sustentável. Não é sustentável. Eu tive uma reunião com o Ministério Público do Trabalho para falar disso, porque o Estado contrata o Moes, porque isso também é problema no Estado, não é problema só em Goiânia. O Estado contrata o Moes. O trabalhador da OS já tem dificuldade para receber, mas a OS contrata outras empresas. Quarteirização. E essas outras empresas não têm nenhum tipo de cláusula, né? Não tem nenhum tipo de cláusula que obrigue o pagamento. Não tem bloqueio de saldo, não tem bloqueio de contas. Isso, gente, é um retrocesso de 50 anos e é na saúde, principalmente com vocês, enfermeiras, que isso está acontecendo de maneira mais brutal, né? Não tem prestação de contas, inclusive, né? Eu tive acesso a uma prestação de contas de uma organização social aqui de Goiás. E lá a prestação é assim, recebeu 1 milhão, eu estou falando de valores simbólicos, né, exemplificando só, recebeu 1 milhão e gastou 1 milhão. É isso, não tem nota fiscal de nada, né? Então, assim, a gente sabe que essa dificuldade é em todos os lugares, né, onde terceiriza, onde precariza os trabalhos, os trabalhadores, no caso. A gente tem que resgatar que o SUS ele é um patrimônio do Brasil, né? E eu não falo isso de uma maneira política. A gente percebeu isso na pandemia. A pandemia ela trouxe 2 coisas, né? Primeiro, a grandeza do SUS, porque o SUS, ele, mesmo sendo subfinanciado como tem sido, ele sustentou realmente um cuidado muito grande com as pessoas e muitas pessoas não morreram por conta do SUS. E o outro foi a grandeza, na verdade, e o cientificismo das profissões não médicas, com destaque principalmente a enfermagem e a fisioterapia. Porque quando a gente tem um bichinho que ninguém sabe como matar, um remédio que mate, não é uma bactéria que é morta por um antibiótico, o que realmente fez a diferença entre viver e morrer foi o cuidado científico, cuidado da beira-leito, cuidado da enfermagem, da fisioterapia, da psicologia. Então, isso fez uma diferença muito grande. E eu falo muito isso para os enfermeiros. Eu sempre fui uma sindicalista que eu sempre pensei assim, eu falei, gente, o sindicato ele pode transformar a sociedade através da sua categoria. E o pessoal parecia falar uma fala meio romantizada, meio utópica, mas eu sempre acreditei nisso, que independente da nossa luta, que precisa ser feita sim, na perspectiva que a AVA traz, sobre a nossa remuneração, que está ligada a toda uma questão social, mas nós precisamos entender que nós precisamos defender o SUS. Porque sem o SUS não há enfermagem, não há o enfermeiro, não há o técnico, não há saúde para quem precisa. Nós estamos vivendo essa situação lá, por exemplo, em Brasília, com a terceirização do IGES, né? Que pegou os principais hospitais que a gente tem, que é o único hospital terciário que nós temos, um hospital grande também lá, que é o Hospital de Santa Maria, e todas as UPAs. Então, todas as UPAs, que a atenção secundária está na mão desse ente, né? E as mesmas situações. Agora, que bom que nós temos hoje uma parlamentar, por exemplo, que consegue, junto com poucas pessoas lá, por exemplo, ficar 8, 10 horas numa prestação de contas cobrando. Eu quero saber para onde vai o dinheiro, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do SUS, né? E o que a gente vê são as quarteirizações, onde, por exemplo, esses entes, eles contratam, por exemplo, a remoção, vou contratar aqui para fazer transporte hospitalar. E lá está dizendo na cláusula que um paciente grave tem que ser atendido em 1 hora. E a gente, por exemplo, perdeu várias crianças com a sazonalidade das gripes, da influenza,
crianças que estavam com vaga de UTI garantida e a ambulância demorou 18 horas para chegar. Por quê? Porque eles contratualizam, não cumprem as cláusulas do contrato e são beneficiados com aditivos em cima de aditivos. Então, por isso que eu defendo uma Câmara independente. O deputado não tem que ter cargo no governo, porque o deputado tem que votar de acordo com o que a população precisa. Nós estamos ali para defender o povo. Se eu tenho um cargo no governo, como é que eu vou fiscalizar o governo? Então, o executivo e legislativo, eles são entes que eles precisam ser um controlando e fiscalizando o outro. Então, assim, é difícil. Por isso que nós precisamos estar lá. Então, precisamos mais nós lá, trabalhadores, defensores do SUS. Com certeza. Falamos da dificuldade na saúde, mas a gente sabe que Goiânia, Ava, com quase 1,5 milhão de habitantes, a gente tem outros gargalos, né, aqui. O transporte, a segurança, apesar do governador de Goiás, né, falar que está tudo muito bem aqui, né, a gente sabe que não é bem por aí, né, a questão da segurança. Outro dia até fiz um comentário numa publicação dele, né, falando que Goiás é o estado mais seguro, com aquela fala de antigamente, né, de que aqui o bandido muda de estado ou muda de profissão. E aí que ele está preocupado com a segurança. E eu fiz um comentário perguntando com qual segurança que ele está preocupado, porque Goiás está aí, né, lá no ranking, lá em cima, sobre o feminicídio. Né? É um dos lugares onde mais mata mulheres, que, né, os companheiros, ex-companheiros não aceitam. Então, a gente sabe que aqui tem um índice altíssimo. Então, eu perguntei, o senhor está preocupado, né, com a morte de quem? Porque das mulheres não é. Então, a gente vê também, trazendo aqui para o nosso município, né, onde você... parlamentar, a gente tem a dificuldade também, né, da segurança, da educação. Para você, qual que é o mais difícil desses, né? Como que você tem atuado? Se é que tem o mais difícil, né? Porque educação, por exemplo, eu assisti outro dia lá uma postagem do prefeito, uma postagem não foi do prefeito, em algum dos jornais aqui do município, de que o prefeito não enviou, né, os dados da educação e que o município ficou sem o repasse. O que você tem de informação para a gente sobre isso? Bom, muitas coisas, né, junto. Vou tentar resumir para a gente só colocar algumas coisas aí no radar. Uhum. O grande problema... O problema central de todos os outros é o problema de gestão que seja comprometida com a entrega de resultados responsáveis com o orçamento. Esse é um. E o segundo é de elencar prioridades. A minha grande prioridade, enquanto agente político, é a redução das desigualdades. Enquanto eu estiver vivendo na terceira cidade mais desigual da América Latina, eu não posso ter outros compromissos. O problema é que as pessoas não entendem que quando você investe em mobilidade, você está reduzindo desigualdades. Você está diminuindo o tempo das pessoas no transporte coletivo, você está tornando a vida das pessoas mais confortável e, consequentemente, com mais acessos. Quando você investe em política de acesso à educação infantil, você está reduzindo desigualdades. Então, uma administração municipal que funcione e que entregue serviços para as pessoas incide diretamente na redução de desigualdades. Aqui a gente tem o contrário. A gente tem, nos últimos anos, uma série de contratos sem licitação, de adesão de ata de serviços que não se verificam enquanto prioritários. O secretário de Saúde foi prestar contas na Câmara recentemente e ele não soube me responder por que ele aderiu uma ata de 107 milhões de reais para pequenos reparos nas instalações de saúde, enquanto, com isso, ele pagaria a dívida das 3 maternidades, pagaria a dívida com os anestesiologistas e ainda pagaria a dívida com o SAMU. E ainda sobrava um troco, entendeu? Então, a ausência de prioridades, de compromisso com a transparência e do gasto do dinheiro público para fazer política pública é que deixa a cidade nesse caos. Mas eu quero pegar um ganchinho assim, só sobre segurança, porque segurança é uma matéria de âmbito estadual e em parte federal, mas, ainda assim, nosso mandato atua muito firmemente com segurança pública. E isso pode gerar um estranhamento para as pessoas. Eu tive o prazer de apresentar para a Deise
o nosso mandato, que é a boutique, o carro-chefe do nosso mandato, que é a boutique Gisele Evangelista, que é uma loja no shopping que a gente reforma o guarda-roupa de mulheres vítimas de violência. Desse jeito, a gente está salvando vidas do feminicídio. A gente já atendeu 700 mulheres em 3 anos de boutique, um pouquinho mais de 700 mulheres. A gente não teve nenhuma reincidência. São mulheres com medida protetiva que são encaminhadas para a gente pelas patrulhas. Graças ao nosso trabalho, elas não voltam com o agressor. Mas a gente está fazendo um trabalho que deveria ser feito pelo governo do Estado. Isso. A gente está fornecendo psicólogas para essas mulheres que elas deveriam encontrar nas DEANs. Sim. Mas nas DEANs não tem. DEAN, que é a sigla de Delegacia da Mulher. Uhum. A DEAN do centro ficou fechada há mais de 1 ano, que era a que tinha plantão de fim de semana, mudando todo o atendimento dela para DEAN lá do Jardim Curitiba, que não tem atendimento de fim de semana. Então, quando você não prioriza a segurança das pessoas, não de maneira contínua, ou seja, criando estratégias para que a vida dessas pessoas esteja segura, e você acha que segurança você resolve com fuzil na rua, e Rotan dando showzinho, polícia. Não é assim. Não é assim, porque esse mesmo Estado que tem uma polícia violenta, que não revela seus dados, não sei se você sabe, Deise, o Estado de Goiás é o único dado que a gente não tem acesso a quantos policiais morrem. Não é só quem eles estão matando, é quantos deles estão morrendo. É um projeto de questão psicológica. Exatamente. Eu criei um programa de assistência psicológica para policiais, para trabalhadores da segurança pública. Mas, para finalizar a minha fala, a gente tem um monte de mulheres atendidas pela boutique que o botão do pânico delas estragou. Então, o agressor chega perto da casa e o botão do pânico delas, elas não conseguem ativar. Então, elas não conseguem apertar para acionar a delegacia. Então, esse era um investimento tão barato. Com 5 milhões de reais, trocava todos os botões do pânico que estão estragados. Mas aí eles querem ostentar fuzil, eles querem ostentar viatura nova. E aí tem gente que ainda fala assim, mas feminicídio é coisa de gente maluca. O governo do Estado não tem como interferir na loucura de um homem. Mas tem. Mas tem. Se você tiver delegacia da mulher funcionando em regime de plantão, se você cumprir a Lei Maria da Penha, se tiver delegacia da mulher em todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, se tiver assistente social dentro dessas delegacias, tem como o Estado salvar a vida dessas mulheres, mas tem que ter vontade política. Eu acho que a questão da mulher é tão grave, que ela passa por uma transversalidade tão grande, porque não tem como você falar de feminicídio sem falar, por exemplo, de uma coisa assim, gente, método contraceptivo. A mulher tem o direito de ter acesso, por exemplo, ao dia de escolher a hora de ter filho. Creche, como é que você fala muitas vezes? Eu conheço mulheres, como procuradora da mulher, a gente visitou muitos equipamentos de mulheres lá no Distrito Federal, inclusive a casa, abrigo, que a mulher fica escondida, a mulher com risco iminente de morte, e elas falam, deputada, eu vou sair daqui, eu não sei fazer nada, por mais que eu faça os cursos, eu não consigo acesso ao trabalho, eu não tenho dinheiro para chegar no meu trabalho, eu não tenho onde deixar meu filho, porque eu não tenho creche. Então, não adianta você falar de combate ao feminicídio com 6 mil crianças esperando vaga na creche, por exemplo, como acontece no Distrito Federal. Aqui são 9, só em Goiânia. Pois é, e a gente falar de feminicídio sem falar sobre essa transversalidade tão grande. E falar que mulher é importante, a gente escuta muito, né, no mês da mulher, aí você pega o orçamento público. Aí, quando você pega o orçamento público, não tem praticamente nada destinado a realmente política pública para transformar a vida das mulheres. Então, falta realmente compromisso com aquilo que é prioritário. Agora, dinheiro para os contratos tem. Uhum. É isso. É por isso que eu trouxe aqui essa pergunta, né, para a Ava, porque, embora, como ela disse, a segurança seja de responsabilidade do Estado, mas reflete diretamente, já que Goiânia está aqui dentro do Estado, é a capital do Estado, né? E lá em Brasília a gente vê também que tem, né, esses gargalos, né, Deise? Além dessa questão das mulheres, qual é a maior dificuldade sua lá enquanto parlamentar distrital? Então, acho que para resumir, a gente fez no nosso mandato, eu tenho muita essa pegada porque a gente deputado distrital é uma mistura de deputado estadual com vereador, né? É diferente. E eu tenho muito essa pegada da vereança, né? Eu gosto muito do tete a tete com as pessoas. Então, a gente tem um desafio. Eu tive um desafio de tentar, através do mandato, dar voz e vez às pessoas. Depois, naquela ansiedade de tentar cuidar do mundo, eu comecei a perceber que eu não sou uma super-heroína, não tenho, né, nenhuma capa maravilhosa para, né, um superpoder. Então, a gente começou a empoderar as pessoas para nos ajudar. Então, eu queria agradecer muito o meu gabinete, em nome
da minha chefe de gabinete, a Patrícia, a Wema, que é a coordenadora também da mulher que está nessa visita conosco, a Dalberta representando a saúde, mas dizer que a gente fez as nossas frentes um pouco da minha vida. Então, nós temos algumas frentes no mandato. Então, das frentes, a gente trabalha muito a saúde, a questão da educação, a questão da mulher, né? E a questão da mulher é algo muito pessoal, porque eu vim de uma família que a minha mãe sofreu muito violência doméstica, minha mãe acabou indo para o alcoolismo quando a violência doméstica, a gente sofreu muito, né, na mão do meu padrasto, e eu falo que ela poderia ter sido uma vítima de feminicídio. Então, acaba que eu peguei a minha vida e acabei transformando isso nas minhas lutas. Então, e é uma luta diária, porque são frentes muito importantes. A educação ela é muito desvalorizada, a questão da mulher, a gente vê que Brasília, infelizmente, ficou no ranking, né, no ano passado, em número de feminicídio, capital do Brasil, e isso mostra a questão de que a gente precisa trabalhar muito com o que é prioridade, né? Então, acho que nós precisamos resistir e avançar. Acho que esse é o maior desafio da gente dentro do parlamento, é conseguir dar voz às vezes às pessoas que acreditam na política de verdade. Perfeito. E uma última pergunta para a Ava. Você pretende ir para o executivo? É um pensamento? O povo já quer você prefeita, presidenta. Meu Deus. Oh, ia ser bom demais. Meu Deus. Olha, como foi dito aqui, eu tive uma confirmação muito, muito estrondosa dos acertos do mandato na urna agora, e eu preciso corresponder a essa expectativa desses eleitores. Então, esse ano agora, de 2025, vai ser um ano de realmente reconstruir Goiânia, e a partir dos resultados desse trabalho, eu posso avaliar outras possibilidades. Mas, nesse momento, focada na resolução dos problemas mais crônicos da cidade, para a gente chegar aos nossos 100 anos, que a gente vai fazer 100 anos daqui 9 anos, chegar aos nossos 100 anos com uma Goiânia que esteja à altura de nossa gente. Coisa boa, a gente precisa muito que você continue nessa luta. E aí eu quero perguntar para as duas, vocês querem fazer uma pergunta, uma para a outra? Eu queria perguntar para a Ava, porque eu acho assim, a Ava ela tem sido inspiração, né? A Ava, eu tive a honra de tê-la num treinamento da nossa equipe, e ela deixou ali, eu acho que uma esperança, né? Porque ela está mais na frente, ela já está indo para o segundo mandato, e nessa perspectiva de equipe, realmente do que fazer, né? De dar voz e vez a essas pessoas. E eu acho que queria perguntar também quais eram os planos. A gente já sabe que os planos agora é repensar, né, tudo. Eu acho que você deixou um legado, as pessoas vão querer isso. Mas a questão das redes sociais, ela não é só uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, né? Então, eu queria perguntar para ela, porque hoje ela, inclusive, está como uma das 3 influências políticas das redes sociais com maior destaque, né? Olha só, uma das 3 com maior destaque do Brasil. E você atribui essa questão das redes sociais ao quê? Você chega a fazer algum planejamento? É mais natural mesmo? O que é que nas redes sociais você consegue se conectar com o público? Eu vou responder essa pergunta até para deixar também como talvez um caminho para comunicar as lutas da categoria, né, da enfermagem, que é quem mais ouve aqui o Pode Cuidar, que é a rede social ela não pode inventar uma pessoa. Mas tem muitas pessoas que são inventadas para a rede social e até conseguem êxito eleitoral com isso, isso eu não nego, mas isso não se sustenta, não se verifica no trabalho. Então, a rede social ela tem que servir para amplificar o alcance do que é feito de verdade, e não para criar um personagem, para criar um mandato que seja vazio. Então, qual é o sucesso da rede? O sucesso da rede é que a nossa rede ela é alimentada o tempo todo por ações, por coisas que de fato a gente faz. Então, essa é a forma da nossa rede nunca perder a potência, porque eu posso postar um vídeo aqui, um corte do Pode Cuidar sobre uma opinião e isso engajar e viralizar, mas na sequência eu posto sobre um projeto de lei que foi aprovado, sobre uma ação que a gente fez. Então, comunicar o fato é fundamental, porque senão você fica uma comunicação vazia. E trazer as pessoas para compreenderem
entenderem os caminhos, que foi uma coisa que a gente conversou lá no gabinete hoje. Eu postei um vídeo super assim, que a gente nem sabia se as pessoas iam curtir, que foi mostrando o que eu faço para conseguir rejeitar o veto do prefeito. O prefeito veta um projeto meu, ele vetou, e aí eu tinha que articular para votar pela rejeição do veto, que é muito difícil, é no painel eletrônico, não, etc, etc. E aí a gente postou o jeito que eu vou falando com os vereadores, como é que eu vou buscando esses vereadores. É difícil. As pessoas adoraram isso, porque elas sentem que elas estão fazendo parte do processo de construção daquele parlamentar. Então, a comunicação, para mim, ela é uma ferramenta de amplificar o alcance das ideias que já estão materializadas na praxis política do mandato. É isso. Acho que mostra a verdade, né? Sem pensar muito, acho que você tem time e verdade. Então, acho que isso acaba... E, assim, por último, eu queria... Eu queria também fazer uma pergunta, uai. Ah, não, mas eu vou terminar minha pergunta. Ah! Tá. Eu queria... Não, pode fazer primeiro, porque, na verdade, era um comentário. Tá. É porque a gente teve hoje umas experiências aqui, sabe? A gente já liguei até pro meu presidente, falei assim, ó, tô pegando mais ideias aqui da Ava. Ele, meu Deus do céu, lá vem, né? Já tá e lá vem mesmo, né? Não, porque a gente chega chegando, né? Mas pergunte. É que você comentou comigo uma coisa muito interessante. Eu acho que tanto para quem faz política classista, como política eleitoral, é um exemplo muito, muito legal de que você consegue manter a sua independência no mandato e, ao mesmo tempo, fazer bons relacionamentos com o executivo e também com seus colegas, de modo a potencializar seus resultados. Queria que você contasse um pouquinho de como é essa malemolência, esse jogo de cintura. Deus, olha, eu vou te falar, tem hora que o pessoal da equipe até brinca comigo. Ela fala, meu Deus, eu não acredito que você conseguiu aprovar isso ou fazer aquilo. Ou, num primeiro mandato, essa é uma das deputadas que mais conseguiu executar emendas, né? No primeiro mandato, 90% das nossas emendas no primeiro ano de mandato foram executadas. Mas, assim, a gente faz com muito respeito. Eu faço uma oposição muito grande à parte da saúde do governo do Distrito Federal, porque não é um modelo de saúde que eu acredito. Mas eu não só faço uma oposição, mas eu faço, inclusive, um pouco mais, que é ter o trabalho de não só legislar e fiscalizar, mas é de propor. Então, como a gente vem da base, tem 20 anos de saúde, a gente consegue levar e mostrar, olha, isso aqui poderia dar certo assim. Então, acaba que a gente consegue construir o respeito dos colegas, mostrando que a gente tem uma solução e por que nós estamos batendo. Então, eu não faço... É difícil para mim, porque quando a gente vem na política, a gente parece que precisa se colocar numa caixinha, né? Uhum. Ou a gente tem que ser base ou oposição. Isso, para mim, era muito difícil. Então, a gente sabe que, para sobreviver dentro da própria Câmara Legislativa, nós precisamos estar colocado ou num bloco, numa coisa, para a gente ocupar os espaços, pegar as comissões. Mas eu sempre tive muita cautela para fazer uma oposição coerente apresentando o resultado, o que dá muito trabalho. Uhum. Porque tem muita coisa que nós não podemos legislar. Então, muitas das coisas, assim, a maioria das coisas tem vício de iniciativa. E nós precisamos ter cautela, porque muitas vezes tem um colega que acaba legislando e a gente sabe que aquele projeto vai cair porque é inconstitucional. Sim. E a categoria fala, você não faz. E a gente fala, não, eu nunca vou fazer algo que lá na frente pode dar problema. Então, o jogo é difícil. Mas eu acho que é com muito jeitinho, sabe, Ava? E o que eu faço muito é mostrar para os secretários por que nós estamos colocando aquela emenda, qual o resultado que nós queremos, como que a gente pode trabalhar junto para que o resultado para a população seja. Então, é isso que você fala, que independente de eu votar contra ou a favor, eu penso no que é o melhor para o cidadão que está lá na ponta, eu acho que é o referencial, porque eu uso o cidadão lá para falar, olha, nós estamos fazendo por isso. O que nós podemos fazer junto e convergir? Porque agora eu também não deixo de bater naquilo que eu estou vendo que está errado. E essas construções com os colegas é muito importante, porque a gente precisa, muitas vezes, na verdade, nós precisamos dos colegas para aprovar os nossos projetos, sim, mas é muita habilidade. Tem hora que aquele dia eu morri de rir, porque os meninos mostraram para mim, falaram assim, olha aqui o que você faz. Às vezes a gente tem que segurar o colega lá para dar coro, falar, você não vai sair, não vai nem no banheiro, que nós precisamos aprovar esse projeto aqui. Então, é suado, viu? Sim. É difícil. E o comentário que você ia fazer? Não, o comentário é que, assim, eu tô muito feliz nessa vinda aqui. Primeiro porque eu tô, né, na casa e já mandando um abraço para a Roberta, que é uma querida, servidora lá também, mas é uma grande presidenta. Então, mandar um abraço para a presidente aqui. Mas dizer que nós, assim, eu estou muito empolgada, porque eu acho que a gente trocou muitas figurinhas e tem muitos projetos da AVA que nós estamos copiando mesmo, que aquilo que é bom a gente tem que copiar mesmo, né? Então, a gente dá o protagonismo e fala, ó, nós fomos lá e a gente aprendeu com a vereava isso, então deu certo lá. Então, já estou levando vários projetos daqui, assim, então estou muito feliz. E eu acho que é isso, a gente dá
realmente valorizar aquilo que é bom. Acho que é importante a gente estar sempre falando e aprendendo. Então, me colocar à disposição e dizer que realmente você tem sido um orgulho para muitas mulheres brasileiras. Então, eu queria dizer para você que você me representa. Meu Deus. Ai, que bom. Muito bom. Não é aqui, bom olha. você ter uma vereadora dessa, gente? E fica isso como um modo de fazer para inspirar quem está nos ouvindo a acreditar que as pessoas brilhantes estão por aí, elas estão fazendo o trabalho, a gente só tem que se encontrar. Porque a Deise e eu nos encontramos, a gente inspira uma outra, eu me inspiro também em outras mulheres e trago isso para inspirar a Deise e ela também, e assim a gente vai criando um caldeirão que vai transformando a vida das pessoas e deixando o nosso chão, o nosso território mais justo e menos desigual. Para encerrar o nosso bate-papo, vamos à nossa pergunta. Deise pela Deise e a Ava pela Ava. Quem quer começar? Pela ordem alfabética, a Ava. Ixi, você tinha isso na escola? Ainda mais aqui com 2 As, né? Ixi, a primeira Então é você mesma. Perfeito. Então, eu vou falar... Não vai ser a Ava pela Ava, vai ser a Ava pelo Belchior. Eu diria que amar e mudar as coisas me interessa mais, então... E que eu não estou interessada em nenhuma teoria. Eu preciso fazer... E a partir das minhas percepções, elas transbordam e transformam. E é isso que me coloca no mundo. Muito bem. Nossa, agora ficou difícil, né? Agora dificultou. A Deise pela Deise. Eu estava pensando, às vezes pegaram a gente de surpresa. Mas a Deise é uma mulher que aceitou o desafio com coragem de... se colocar num espaço para dar voz e vez às pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que o que me resume é essa vontade, essa coragem de dar voz e vez a quem não tem. Eu quero ser a voz e a vez de quem não tem, mesmo que para isso me custe muitas coisas. Eu costumo falar para o meu filho que eu tenho certeza, Ava, que a gente não vai ver essa plantinha que nós estamos plantando, ela talvez grande, dando frutos, mas nós participamos dela. Então, acho que tem muitas coisas que a gente semeia chorando, muitas vezes escondido até dos nossos parceiros, porque a vida política para a mulher ela é muito difícil. E nem tudo a gente consegue trazer o nosso dia, que às vezes é um dia de 14, 15 horas, a gente não consegue talvez expressar quando a gente chega em casa, né? E eu acho que nem preocupar, porque senão a gente acaba trazendo só problemas, né? Uhum. Mas acho que no cantinho, cada suor, cada lágrima que a gente coloque, cada coisa que vai dando certo, vai dando força para a gente. E lá na frente, com certeza, nós vamos, né, conseguir colher um mundo com menos desigualdade para os nossos filhos, né, para o Davi, para o Altair crescer. Então, é isso. Então, nós estamos chegando ao final do nosso Pode Cuidar. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença da Ava Santiago, vereadora por Goiânia, mulher mais votada. Eu volto em breve. Que chique! A gente fala mulher mais votada, é muito legal isso, né? Então, a gente agradece muito, viu, Ava, pela disponibilidade do tempo. Agradecer a Deise também, que veio lá da capital federal, né? Isso é o mais lindo do Brasil, desculpa aí. Viu? Veio lá de Brasília, né, para esse bate-papo super importante, né? E dizer que eu me sinto muito representada por vocês duas, né? A Deise, que é um exemplo para a enfermagem, que é a minha categoria, né? Que é importante mulheres, enfermeiras, pessoal, mulheres da enfermagem, né, que a gente esteja envolvida politicamente. Muito obrigada a vocês duas, muito obrigada a todos que nos assistiram, que nos ouviram e até logo.